Meus irmãos, em Cristo eu vos cumprimento com a paz do Senhor. Eu vou ler aqui dois versículos para a nossa reflexão, mas eu já pedi ali para a jovem senhora ali da mídia colocar o tema lá. Então, eu vou ler só para que haja um contato bíblico, para não ficar nas nossas palavras. Capítulo de número 11, 1 Coríntios. Dois versículos. O versículo de número 2 eu vou ler com vocês. E o versículo 17. Mas o tema vai ser aquele, ceia de Jesus e ceia de Paulo, tá bom? Eu pergunto para vocês, se tivesse que participar de uma ceia, vocês participariam com Jesus ou com Paulo? Com Jesus? Então tá bom, então vamos lá. Capítulo 11, versículo 2 de 1 Coríntios diz assim: E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-lo entreguei. Versículo 17: Nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para o melhor, senão para o pior. Versículo 22 diz assim, não tendes porventura casas para comer e para beber? Ou desprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo. Palavra complexa, difícil, dura, mas nós precisamos falar. Quero estar assentados por gentileza. Meus irmãos, existem alguns costumes, e isso aí vale para muitas denominações, não somente aqui no sul do país, como também na questão do norte e nordeste. Eu estou chegando lá do sertão da Bahia, eu estava lá 400 quilômetros de Petrolina, e devido à questão do aeroporto aqui estar com problema, a gente está pegando voo em Florianópolis. E eu precisei de 24 horas para poder sair da minha casa e chegar até lá no meu destino, no sertão da Bahia, para poder ministrar. E existem muitos costumes que se preserva, se guarda em alguns estados, que outros não precisam nem se preservar e nem se guardar. Entre os costumes que nós temos, e isso vale para a própria Assembleia de Deus, num contexto quase que geral, no norte e nordeste existe uma linguagem que se usa, que para participar da Santa Ceia do Senhor, existe campos de trabalho que declaram, naquela semana da Santa Ceia, um período de jejum para os crentes, para os membros e congregados, para que possam estar se preparando, porque o culto da Santa Ceia é o melhor culto da igreja, é o culto do ato da comunhão, e é o culto do partir do pão, que nós celebramos, né, o dia em que o Senhor, né, morreu, que Ele ressuscitou, e que pelo poder do seu sangue, agora nós temos uma nova aliança, e que pelo seu corpo que foi levado para a cruz, o pão que é partido, é partido por todos nós. Mas, deixando os símbolos de lado, existem lugares, por exemplo, no estado do Amapá, no próprio estado do Pará, algumas regiões do Maranhão, e alguns outros estados, que às vezes antes de servir a Santa Ceia, os pastores presidentes de campo falam assim, aquele que não pecou durante esse mês de uma forma assim muito gritante com o seu pecado, ou seja, foi algo assim que você não queria, mas você acabou cometendo, por exemplo, mentiu, você não deu conta de honrar um compromisso que você tinha, enfim. Então, se não é um pecado muito grave, passa aqui na frente, nós vamos orar para te liberar, para tu participar da Santa Ceia. E muda muito essa questão de região para região. Mas quando a gente vai à luz da Bíblia, a gente vai ver o seguinte, que na Santa Ceia de Jesus, como está aqui, certo? Diz a Bíblia que na noite que ele foi traído, e tendo dado graças, partiu o pão. Na ceia que Jesus serviu tinha traidor, e estava lá na ceia.
E Jesus não mandou esse traidor embora, não humilhou ele, não constrangeu e nem deixou de servir a ceia para ele. Mas era a ceia de Jesus, era a ceia que Jesus estava servindo. Na ceia de Jesus tinha ali não somente o traidor, mas nas próprias atitudes desse traidor havia alguém que colocava a mão naquilo que não era dele. O próprio Judas, quando ele julgou aquela mulher que foi lá e derramou nardo puro sobre a cabeça de Jesus, e deu o ósculo santo, e foi chorar aos pés do Senhor Jesus e secar suas lágrimas com seus cabelos, ele julgou a atitude daquela mulher e falou assim: olha, esse perfume caríssimo poderia ter sido vendido e dar-se então aos pobres, com aquela falsa imagem que era um homem generoso. Aí o próprio Cristo falou assim: não, ele não falou isso porque ele é generoso, ele falou isso, sabe por quê? Porque de vez em quando ele mete a mão na sacola. Então na Santa Ceia de Jesus tinha traidor e tinha ladrão também, e estava lá na ceia. Na ceia de Jesus tinha mentiroso, irmãos. Pedro pega e fala para Cristo: eu vou contigo para a cruz, eu morro contigo, eu não te deixo, eu não vou te abandonar. Jesus falou assim para Pedro: olha, o diabo nessa madrugada pediu para cirandear. Pediu para fazer assim, ó, um piseiro com vocês. Mas eu orei pela tua vida, Pedro. Só que tem um porém, tu está falando que tu não vai me negar. Eu vou te dizer um negócio: o galo não vai cantar meia-noite até que tu haja me negado 3 vezes, porque o que tu fala não é verdade. Então na ceia de Jesus tinha mentiroso também, e estava lá. Na ceia de Jesus tinha gente exaltada. Os filhos de Zebedeu falaram assim para Cristo: no teu reino, deixa nós assentar um à direita e o outro à esquerda. Por que será que o nosso padrão doutrinário às vezes vai contra os ensinamentos de Cristo? A gente levanta uma barreira, a gente coloca impedimentos. Eu vi um pastor presidente numa oportunidade falar assim: ó, se tu passou uma base na tua unha, tu não é digna de participar da Santa Ceia. Se tu cortou a ponta do teu cabelo, tu não é digna de participar da Santa Ceia. Agora eu pergunto para vocês: quem é o homem mortal diante de Cristo? Quem é o homem para ultrapassar os mandamentos de Jesus? Se na ceia de Jesus estava toda essa turma lá, os filhos de Zebedeu estavam brigando, e diz a Bíblia que quando eles falaram assim: olha, no teu reino deixa um de nós assentar à direita e o outro assentar à esquerda, diz a Bíblia que na mesma hora todos os outros discípulos ficaram indignados. Tem uma tradução que diz assim, que ficaram furiosos. Tinha gente furiosa na Santa Ceia de Jesus, tinha exaltados na Santa Ceia de Jesus, tinha mentirosos dentro da Santa Ceia de Jesus, tinha ladrão dentro da Santa Ceia de Jesus, e tinha traidor dentro da Santa Ceia de Jesus. E Jesus serviu ceia para todos. É constrangedor ter que falar isso aqui num culto como esse, mas é verdade. Jesus inaugurou o céu com ladrão arrependido, e abriu a teologia da adoração com uma prostituta arrependida. E nós ficamos aqui. Uma vez eu vi um pastor falar assim: ó, Deus não quer pastores na porta do céu, Deus quer pastores na porta do inferno. E eu assustei numa escola bíblica de obreiros no estado do Goiás, lá em Palmeiras do Goiás. E aí o pastor falou o seguinte: olha, um pastor na porta do céu, ele é problema, porque quando ele vai abrir a porta do céu, ele olha para o cidadão e fala assim: será que tu merece entrar aí? Eu preciso ver as tuas obras, preciso ver o que tu fez na terra, para ver se tu merece entrar para esse reino eterno. Um pastor na porta do céu é um problema. Agora um pastor na porta do inferno, quando ele abre a porta do inferno e ele olha lá para dentro, aí ele assusta. Ele fala: olha, se eu não me arrependesse, era para mim estar lá naquele lago de fogo lá. E se alguém for entrar, ele fala assim: não entra aí, que aí é problema. Então às vezes é melhor ter um pastor na porta do inferno que na porta do céu, porque no final acaba atrapalhando muito aquilo que Cristo implantou como fundamento doutrinário.
Na noite que ele foi traído, diz a Bíblia, e tendo dado graças. Quem que é traído vai dar graças. E vai partir um pão e vai servir para o traidor. Às vezes alguém fala isso aqui de nós, nós perdemos uma noite de sono. Não é verdade? E tem tantas coisas que Deus faz por um pecador. Deus faz. Eu até estava brincando com a minha esposa, eu falei assim, olha, eu deixei de cuidar da minha agenda e parece que onde eu vou as pessoas ficam muito te elogiando e tal. E falam assim, pastor, agradeça lá a pastora, porque aquela coisa toda, ela fez de tudo e tal. Aí eu falei, agora quando eu cheguei de viagem, mas para você tá fácil. Tu fica em casa e me manda lá para o sertão da Bahia lá. Eu vou tomar banho que sai de um cano da parede. Vou dormir num beliche com um colchão partido no meio. Aí lá eles ficam felizes demais contigo. Só que às vezes a gente não entende o propósito de Deus. Nessa viagem que eu saí lá para o sertão da Bahia, eu saí de Petrolina com 10 quilômetros, um acidente. Eu falei para os pastores que foram me buscar, 2 pastores, falei assim, leva um travesseiro, vou deitar no banco de trás do carro, porque vai ter 80 quilômetros de estrada de chão, eu preciso descansar com 10 quilômetros. O motorista freou a caminhonete e eu caí lá atrás. E o caroneiro falou assim, rapaz, o cachorro voou por cima do carro da frente. O motorista jogou para a beira da estrada. E dali um pouco desceu o cara do carro gritando. E aí o motorista falou assim, rapaz, não é um cachorro não, é uma pessoa, viu? É um homem que está estirado no meio do asfalto. Veio um caminhão, quase passou por cima do homem no asfalto. Eu abri o vidro de trás quando olhei, o homem estava estribuchando assim no meio do asfalto. E o camarada que desceu do carro falou assim, matei o cara, matei esse cidadão aí, acabei com a minha vida. Aí eu falei para o pastor, vai lá e olha lá, vê essa situação lá. Eu não vou descer, é tanta tragédia no meu estado, que mais uma tragédia dessa aí eu não vou dar conta não. Aí dali um pouco ele foi lá e voltou fora de si, esse pastor do céu. O camarada quebrou a perna no meio assim, jogou para o lado de trás. O ombro dele está torcido para trás. Ele está lá saltando sangue da cabeça dele. Meu Deus, eu não dou conta daquilo lá. Eu fiquei dentro do carro e falei, meu Deus, não é normal eu ficar aqui com tudo isso acontecendo lá fora. Coloquei meu calçado, meu tênis, fui lá no asfalto, falei assim, segura, as carretas estão descendo, coloca alguma coisa na curva da ponte e tira algumas xircas, algumas coisas que tem algum mato da beira-estrada e joga aí no asfalto para sinalizar. Enquanto eu oro por esse homem aqui, eu dobrei o joelho no asfalto e falei assim, meu amigo, tu sabe que a tua situação é muito complicada, viu? Para tu sair dessa, só um milagre de Deus. Rapaz, eu sou um pastor, estou indo pregar no sertão da Bahia, tu deixa eu orar por você? Ele falou assim, pode orar, varão. Eu falei, varão? Tu é desviado? Ele falou assim, sou desviado. Qual é o teu nome? Maico. Ele falou, pastor, ora por mim. Ora por mim, eu cansei de viver e quem procurou a morte fui eu. Eu ajoelhei ali, orei por ele, falei, Deus, tenha compaixão do Maico, dá mais uma oportunidade para ele enquanto ele morria, desfalecia. A única coisa que mexia nele era a mão e o braço esquerdo. Ele abraçou comigo e falou, pastor, corre lá e diz para o pessoal que o motorista não tem culpa. Não deixa incriminar o motorista. Fui eu que procurei a morte. Eu saí dali com uma dor na alma. No outro dia eu fui pregar de manhã, numa manhã com Deus. Deus levanta uma profeta e fala assim, eu te trouxe a esse estado só por conta daquela alma. Eu falei, meu Deus. Então às vezes a gente tenta dificultar o que Cristo facilitou. E a gente, em vez de ser uma bênção, passa a ser um problema. Isso eu estou falando um pouco assim, de pessoas que Deus escolhe. Que Deus escolhe. Deus faz a gente passar por tudo isso por conta de uma alma. Um pecador, Cristo morreu na cruz por pecadores, não morreu por santos. Certo? Ele morreu por pecadores. E nós temos que quebrar com esse negócio, essa religião que nos engessa, esse conceito totalmente deturpado de todo padrão doutrinário. Temos que parar de viver essa falsa ilusão.
Até que ponto nós vamos ficar na porta do céu, atrapalhando quem quer entrar? Se na Santa Ceia de Jesus tinha todos esses tipos de pessoa, quem somos nós? Agora vamos para a ceia de Paulo. Na ceia de Paulo, sabe o que Paulo falou? Quando você se reúne aí, vocês não se reúnem para o melhor, mas sim para o pior. Sabe o que tem aí no meio de vocês? Tem muita dissensão. Muita dissensão. Tem uma tradução que diz assim, ó, tem muita heresia. Isso é Paulo falando acerca da ceia aos coríntios. E Paulo vai muito mais além ainda, quando ele pega e fala o seguinte: aí, sabe o que está acontecendo aí? Enquanto uns comem, outros ficam bêbados, se embriagam. Então quer dizer que naquela ceia lá não era o suquinho de uva, era vinho mesmo, e o texto diz isso, que quem chega na frente vai comendo, tomando o lugar dos menos favorecidos, enquanto outros ficam bêbados e se embriagam. Paulo fala o seguinte: sabe o que está acontecendo aí no meio de vocês? Tem gente doente, tem gente fraca, e não são poucos aqueles que estão dormindo. Todos que estavam participando da ceia do Paulo. E a Bíblia, ela é interessante, e eu me deixo levar, e observando o que Paulo registrou. Paulo falou o seguinte: vocês não estão aí pelo melhor, mas vocês estão aí pelo pior. Precisando fazer a coisa certa, vocês querem fazer a coisa errada. Aí então ele declara dizendo assim: mas pelo que eu recebi do Senhor, isso vos ensinei. Quer dizer que no meio de toda essa parafernália, tem alguém que está recebendo do Senhor. O pior é quando a gente vê problemas e não recebe nada do Senhor. A gente se detém em observar a vida alheia e deixa de receber do Senhor. E Paulo ainda fala assim, ó: é necessário que no meio de vocês ainda tenha essas dissensões, porque no meio de vocês, tendo dissensões, vão aparecer aqueles que são provados e os reprovados, aqueles que vão ser aprovados e os reprovados. Então quando tem confusão no meio, isso não é ruim, isso é bom, porque vai aparecer aqueles que foram aprovados, vai aparecer aqueles que foram reprovados. Mas ele fala: pelo que eu recebi do Senhor, também isso eu vos anuncio. No meio de todo esse conflito da ceia de Paulo, ele declara: pelo que eu recebi do Senhor. Já pensou, irmãos, no meio de tanta confusão, encontrar homens e mulheres que no meio de tudo isso conseguem receber do Senhor, que consegue não deixar descer para o coração, consegue se manterem fiéis. Mas o fulano, eu vi ele em tal situação, a fulana, eu vi em tal situação. Mas quem sabe esse irmãozinho que tu está vendo um probleminha desse tamanhozinho na vida dele, ele não está bem melhor do que Judas? Ele não está bem melhor do que Pedro naquele dia? Ele não está bem melhor que os filhos de Zebedeu? Não está bem melhor do que aqueles que, enquanto uns comiam na frente, os outros se embriagavam? Na ceia de Paulo tinha bêbados. Às vezes nós temos um ar de santidade tremendo, mas temos uma mente pornográfica. Precisamos nos libertar e queremos ditar norma na vida alheia. Pelo que eu recebi do Senhor. Eu acho interessante que na ceia de Jesus e na ceia de Paulo, eles não ocultaram os problemas que existiam. Qual é o problema que existe quando a gente tenta ocultar e tenta esconder? Mas tem que tornar público. Nós temos problemas sim. Nós somos fracos sim. Nós temos dificuldades sim.
mas nós queremos chegar lá. Nós queremos chegar lá. Nós não somos os melhores. Sim, não somos os melhores. O que nós queremos, nós não conseguimos fazer. Não conseguimos, é verdade. Às vezes eu tento ser santo demais, mas não consigo. Tento ser puro demais, mas não consigo. Mas eu estou dentro da casa. Eu faço parte do corpo. Eu estou lutando para chegar lá. Pelo que eu recebi do Senhor, vou continuar recebendo. E ninguém vai impedir de eu receber. Não importa o que A fale, B fale, C fale, não importa. O que importa é que eu estou no meio de toda essa parafernália, me enchendo do Espírito Santo, me enchendo da glória de Deus, pelo que eu recebi do Senhor. Isso vos anunciei. E o próprio Paulo fala que na noite que ele foi traído, tomando pão e tendo dado graças, está sendo traído, mas está servindo pão, está dando graças. Quem recebe de Deus é assim. Não deixa descer para o coração aquilo que não edifica. Eu gosto muito daqueles salmos que diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Eu vou te fazer de você um sobrevivente. Ninguém vai tocar em você. O sol não te molesta de dia e nem a lua de noite. Tu vai seguir andando. Quem recebe do Senhor não para. Quem recebe do Senhor segue. Quem está entendendo esta linguagem mais ou menos? Agora compreenda o negócio. Compreenda algo. Quando Paulo fala isso, ele chega a separar um grupo de pessoas. Quem recebe de Deus é diferente, tem comportamentos diferentes. Aí Paulo está orientando esses que estão recebendo de Deus, aqueles que são aprovados no meio do povo, aqueles que conseguem se preservar no meio de tudo isso, desses conceitos, dessas doutrinas, desses ensinamentos. Aí Paulo vai dizer o seguinte: olha aqui, ó, todas as vezes que você se reunir, fazer isso em memória. Em memória. Vocês que estão lutando para ser aprovados, que estão recebendo de Deus, quando você se reunir para o ato da ceia, lembre lá de trás. Lembre da via dolorosa. Lembra por onde ele passou no Getsemane. A gente vai a Israel, a gente vê os guias e os crentes dizendo o seguinte: que na cruz ele derramou sangue, porque lá ele resolveu o nosso problema. Na cruz ele consumou, a vitória veio no Getsemane. O sangue na cruz foi um sangue de consumação. O sangue da vitória foi no Getsemane. Porque se no Getsemane ele recua, o diabo triunfa. Mas lá ele ficou sozinho, suando gotas de sangue que caíam ao chão. Ali ele nos resgata na alma. Nos resgata na alma. O diabo, pensando que ele vai recuar, diz a Bíblia que ele vai um pouco mais adiante e ora mais intensamente ainda. E a gente vai compreendendo isso, por onde ele passou, o que ele enfrentou, aonde ele pisou. Numa oportunidade lá no Monte Tabor, ao entardecer, um frio de doer no meio do deserto, e os crentes tudo reclamando. A gente subiu de van porque estava frio demais. E eu falei para um pastor que foi conosco, Alcimar, um grande amigo. Falei: fala aí a mensagem aqui do Monte Tabor. Ele foi pregar e os crentes falavam assim: ó, não demora muito que esse deserto está frio demais, e o vento aqui em cima é forte demais. Aí o guia falou assim: olha aqui, enquanto vocês estão se queixando do frio, no dia que ele transfigurou-se aqui no Monte Tabor, ele não desceu do monte, ele ficou aqui a madrugada inteira. E uma dessas pedras que está aí, ele usou de travesseiro. E ele passou uma noite aqui. E os discípulos, contemplando a glória, falaram assim: ó, nós queremos uma tenda para o Senhor, para Moisés e para Elias. Para nós não importa o frio, não importa o que está acontecendo. A glória é tão grande que nós queremos ficar aqui. E o guia falou assim: ó, uma dessas pedras aí, ele usou de travesseiro. E uma dessas pedras testemunhou a noite que ele passou aqui, quando ele transfigurou-se. Ele passou por tudo isso.
Então, quando nós vamos participar da Santa Ceia, é em memória dele, por aquilo que ele passou. A tua vida você não deve a homem algum, você não deve a irmão nenhum. Ele resgatou, ele é o resgatador, ele é o Salvador, ele te comprou pelo sangue. Diz a Bíblia que, tendo te amado, ele te purificou no sangue dele. Ele desceu às profundezas do inferno e tomou da mão de Satanás a chave da morte e do inferno por causa tua. E você não deve isso a ninguém, somente a ele. Hoje você pode olhar lá atrás e ver por onde ele passou, para onde você está. Se ele passou por tudo isso, é porque ele não queria te perder, e ele não vai abrir mão de você. Hoje você pode não ser o melhor, não está bem, não está vivendo o que você gostaria de viver, mas o que é importante, você está dentro dessa casa. Você está dentro dessa casa. E quando você olha lá para trás, você sabe que ele não brincou com coisa séria. Não, ele enfrentou os mestres da religião, ele fez a via dolorosa, ele passou pelas bofetadas, pelos cuspes, ele foi para a cruz, mas ele não voltou atrás, porque ele desejava ver você nesta noite aqui, assentado neste banco, adorando e glorificando o nome dele, e rendendo graças ao nome dele, e Satanás envergonhado, porque quando você lembra por onde ele passou, você se sente um vitorioso e um campeão de Deus na terra. Por isso você tem motivo de sobra nesta noite para abrir a tua boca e falar para o diabo ouvir: a minha vida não está na palma da mão de homem nenhum e nem na palma da mão de Satanás. A minha vida está na palma da mão de Jesus, e eu fui comprado não com sangue de bode, de carneiro, de touro. Eu fui comprado pelo sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem entende esta linguagem pode. Levante as duas mãos lá em cima, por gentileza. Os aprovados, abre a boca e dá um brado de glória ao nome desse Deus, ok? Eu estou sentindo uma presença tão boa de Deus aqui dentro desta casa, tão boa. É em memória dele. Ele venceu para te ver aqui nessa noite. Ele passou por onde passou para fazer de você um campeão. E você não tem que prestar continência para ninguém. E entenda, o teu nome quem escreveu no livro da vida foi ele, não foi homem nenhum. E você pode abrir a tua boca nesta noite e dar glória ao nome dele para sempre. No meio de tudo isso, Paulo fala o seguinte: quando você se reunir, é o ato da ceia, fazer isso em memória dele. Olhe lá para trás. Segundo, espere uns pelos outros. Quer dizer, olhe lá para trás, mas olhe para o lado. Empatia. Tá bom? Olhe para o lado. Na ceia de Paulo, os mais ricos chegavam, comiam do melhor que levavam para a ceia e iam embora. E os mais pobres. Por isso Paulo fala assim: você não tem casa para comer, não? Por que vocês vão para desprezar os pequenos? E geralmente esses pastores mais duros aí, esses doutrinários, eles gostam de disciplinar filho de pobre. Quando é filho de rico, o cara pode estar virando o mundo do avesso. Não, meu filho, tu é um anjinho. Mas quando é o filho do pobre, esses mais radicais geralmente são assim. E existe uma séria acepção de pessoas. Mas na ceia de Paulo, Paulo fala assim: aqueles que estão aprovados, aqueles que estão recebendo do Senhor, olhe para trás, mas olhe para o lado. Sempre vai ter alguém do teu lado precisando de um abraço. Sempre vai ter alguém do teu lado
precisando de uma palavra, precisando de um incentivo, precisando de uma força. Tu pode olhar para trás, mas nunca deixa de olhar para o lado. Tem gente que tem dificuldade de olhar para o lado. Aí Paulo segue dizendo, para quem tem recebido do Senhor, para os aprovados no meio de tudo isso, e fala: mas examine a vocês mesmos. Olhe para trás, olhe para o lado, mas olhe para dentro de vocês mesmos. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. É difícil olhar para dentro de si, não é não, irmãos? Os olhos é a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o corpo é bom. Se os olhos forem maus, todo o corpo é mau. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós vamos encontrar as nossas próprias misérias. Tem coisas que o vizinho não vê, o obreiro não vê, os filhos não veem, os parentes não vê, a sociedade não vê, a comunidade não enxerga. Mas quando você olha para dentro de você mesmo, principalmente no quarto de dormir, a hora que você vira o rosto para a parede, é como Ezequias, quando virou o rosto para a parede e olhou para dentro dele mesmo. A gente vai encontrar as nossas próprias misérias. Jó falou: quem sou eu para falar qualquer coisa acerca de Deus? Contra o Todo-Poderoso, passe o que passar, eu sempre vou colocar minha mão na boca. Porque se nu eu sair do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para Deus. Quem me deu foi o Senhor, quem me tomou foi o Senhor. Porquanto para mim ainda há esperança, meu Redentor não está morto, Ele está vivo, por fim se levantará sobre a face da terra, porquanto para mim há esperança. E os amigos de Jó batendo nele, a mulher batendo nele, os velhos batendo nele, e Jó olhando para dentro de si mesmo, enxergando suas próprias misérias, dizendo: quem me deu foi o Senhor, quem me tomou foi o Senhor. Ele sabe o que faz e eu me calo. Se Ele fizer, eu sou dele. Se Ele não fizer, eu continuo sendo dele. Algo impactante na tragédia que nós temos vivendo até agora no nosso estado, porque eu penso que as ajudas chegaram em momentos impróprios. Agora que o povo está precisando, as ajudas cessaram. Mas vocês puderam ver nas redes sociais as pessoas, irmãos, com água pelo joelho, podendo pegar um violão e cantar no meio da tormenta, no meio do nada, poder adorar a Deus, dizendo: olha, se Ele faz, está bem feito, se Ele quis, está tudo certo. Não é por conta das percas, dos danos, não é por conta de nada disso que nós vamos desistir dele. Porque quando o ser humano olha para dentro de si mesmo, ele vai se encontrar com as suas fraquezas, com as suas misérias. E Paulo falou para essa turma, dizendo: olha, quando você se reunir, olhe lá para trás, olhe para o lado, mas olhe para dentro de vocês mesmos. Como eu queria ter o poder de entrar dentro do teu coração e fazer uma limpeza ao ponto de você conhecer melhor ao Senhor, conhecer melhor a Deus, entender que ninguém vai chegar ao céu pelos seus próprios méritos, pelas suas obras, não. Tu não vai conquistar o céu e tu não vai chegar no céu dizendo assim: eu cheguei aqui porque eu fiz. Porque se fosse pelo teu esforço, pelas tuas obras, não precisava ele passar pela cruz. E tu não vai chegar no céu rindo, tu vai chegar no céu chorando, porque diz a Bíblia que quando a igreja sair da terra para o céu, quando nós chegar lá, Ele vai enxugar dos nossos olhos. Nós vamos chegar lá chorando, mas nós vamos chegar lá. Eu vou chegar lá. Eu tenho certeza que o céu é a minha maior herança.
E como eu queria que os meus filhos entendessem isso. Eu abriria mão de tudo para os meus filhos entenderem isso. Eu abriria mão de tudo para membros da minha família entender isso. Que céu não é sonho, que céu é uma realidade. Mas o importante é que nós estamos lutando. E nós vamos chegar lá. Qualquer preço nós vamos chegar lá. E Paulo, eu completo aqui dizendo o seguinte. Ele fala para esses aprovados que estão no meio dessa santa ceia complicada. De pessoas que correm na frente. De pessoas embriagadas. Pessoas que se reúnem para o mal e não para o bem. Fala assim, no meio de vocês tem fracos, tem doentes, e não são poucos aqueles que estão dormindo. Todos esses estão na ceia de Paulo. Mas Paulo fala para esses que são aprovados, que estão recebendo do Senhor, dizendo o seguinte: olhe para trás, olhe para o lado, olhe para dentro de vocês, mas olhe para frente, porque tudo isso um dia vai chegar ao fim, até que Ele venha. É até que Ele venha. E Ele vai vir. Ele vai chegar aí. Daqui a pouco a trombeta vai tocar. E nós vamos caminhar nas ruas de ouro da Nova Jerusalém. Porque já está estabelecido por Deus. Mas Ele não deixou escrito nem o dia e nem a hora que há de vir. Mas Ele deixou a senha. E eu descobri na Bíblia que Ele vai vir no dia e na hora certinha. E o próprio Cristo fez questão de dizer: sabe quando é que vai ser o dia e a hora? Vai ser no dia e na hora em que tu não pensar. Aí Ele vem. Tu não está pensando no céu? Então é aí que Ele vai vir. Não está olhando para cima? Aí é que Ele vai vir. Não tem projetos de eternidade? Aí é que Ele vai vir. Quando todos os homens estiverem desapercebidos, Ele chega. E Ele está chegando aí. Está chegando aí. Lá em Israel está todo mundo atento. A novilha vermelha já está lá. Todo o material para a construção do templo já está lá. E os guias estão dizendo: daqui a pouco vai acontecer alguma coisa na terra. Para a promessa de Abraão, Isaac e Jacó chegar até nós, alguma coisa vai ter que acontecer. E nós falamos para os guias: a igreja vai sair da terra. Não importa se vai sair ou não da terra, alguma coisa vai acontecer. E eles estão lá clamando pelo Messias, e nós estamos aqui cheios do Espírito Santo, tomado pela glória de Deus, porque nós subimos, que até que Ele venha. E daqui a pouco Ele vai chegar, e nós vamos subir ao encontro do Rei dos Reis. E não vai pensar você que você vai subir porque está tudo certo, não. Porque diz a Bíblia que quem morreu em Cristo ressuscita primeiro, não é verdade? E nós que ficarmos seremos transformados. Até na hora do arrebatamento Ele vai ter que dar uma ajustadinha, porque senão não sobe. Aí tem os teólogos mais refinados que falam: não, que a altitude chega a um certo a altura do espaço, o corpo congela e tal, então por isso que Ele vai transformar. Não, é que se Ele não der uma ajustadinha, não vai. Não vai. A turma pensa assim: veio a pandemia, levou 700 e tantos mil mortos a pandemia só no Brasil. E só ficou os bons. Pastor Sebastião Rodrigues de Souza, lá do Grande Templo, foi embora. Pastor Rubens, filho dele, foi embora. Pastor Abigail, Ministério Fama, foi embora em Goiânia. Pastor Antônio de Jesus, conhecido como apóstolo das comunicações, foi embora. Só o que é bom foi embora. A turma que ele precisa dar uma trabalhadinha ficou, inclusive eu. Se eu fosse bom, eu teria ido embora também. Mas daqui a pouco ele vai chegar. E eu estou me preparando, porque eu não vou perder a caravana. Quem aqui tem desejo de céu, por gentileza? Levanta as duas mãos lá em cima. Abre essa boca que Jesus te deu e fala para o inferno ouvir até que Ele venha. Eu estou esperando a volta dEle, porque a trombeta vai tocar e eu vou chegar lá a qualquer preço. Eu já estou encerrando. Se você pode, pega a mão desse irmão que está do teu lado, pega a mão desta irmã que está do teu lado, e olhe nos olhos dele, se você pode, mesmo nessa luz que não dá para enxergar bem daqui de cima, e diga para ele: eu quero te ver no céu a qualquer preço. Eu quero te ver no céu a qualquer preço. Aperte bem apertada a mão dele, até ele abrir a boca e dar glória a Deus.
Levanta a mão desse guerreiro para cima, levanta. Levanta a mão dessa guerreira para cima, levanta. Eu vou te dar 50 segundos para tu fechar os teus olhos e abrir a tua boca. 50 segundos. Aqui não é ceia de Jesus e não é ceia de Paulo. Aqui é uma ceia da Assembleia de Deus de Madureira de Tramandaí. Aqui só tem pecador e gente que está em dívida com o céu, mas que nós vamos chegar lá a qualquer preço. Quem tem desejo de céu aqui nesta noite, aperta bem apertada a mão do teu irmão até ele abrir a boca e dar glória a Deus. Levanta a mão desse guerreiro lá em cima, levanta, levanta, levanta. 50 segundos, fecha os teus olhos e abre a tua boca. Quem tem glória, abre a boca e dá glória. Quem tem aleluia, abre a boca e dá aleluia. Quem é batizado com o Espírito Santo, receba renovo de Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo, abre a boca e dá glória a Deus e receba batismo com o Espírito Santo onde você está.